Bom, gente, vamos bater um papo aqui hoje com a Dani. A Dani que tem 2 empregos. Imagina, é a rotina que ela não sobra tempo pra nada, né? E hoje, qual que é o principal, a principal dificuldade da maioria das pessoas na hora de colocar aí o treino, né, na academia em prática, na hora de sair de casa para treinar, é justamente a dificuldade de tempo. Então a gente vai falar com a Dani. A Dani é professora, a Dani também é nutricionista. Ela é nutricionista da prefeitura da cidade de Varginha, aqui no sul de Minas. Eu tô aqui no sul de Minas. E além disso, ela dá aula em faculdade também. Então é uma dupla jornada realmente. Começa cedo, né, Dani? Que horas que você começa a trabalhar? Começa às 7, pega às 7. 7, aí você vai até Às 5 da tarde. às 5 da tarde, isso em um emprego. Isso. E o outro emprego vai em que horário? Começa às 7 da noite. Começa às 7 e você para mais ou menos que horas? 10h30, para lá, chego em casa quase 11 horas. Olha só, é muito tempo. Parece que, né, você olhando uma rotina assim de horário e tentar pensar que horas que você vai tirar tempo para treinar. E o engraçado é, você treinava em casa antes, né? Sim, sim. Fazia o treino em casa por acreditar que não teria tempo de ir na academia. Porque eu sempre tinha aquela ideia da academia lotada e ter que ficar esperando para poder fazer o exercício. E aí eu tive a ideia de treinar em casa, aí que eu te procurei e comecei a treinar em casa. Eu achava que eu não conseguiria treinar na academia. Quanto tempo já que a gente tá junto? Tá com consultoria? Desde de julho do ano passado. Julho do ano passado. Ó, se você tá vendo esse vídeo aqui agora, a gente tá em junho de 2019, então tem praticamente tem um ano aí que a gente tá junto. Quando a Dani começou comigo, eu praticamente eu adaptava o treino dela para ela fazer em casa, porque ela tinha alguns apetrechos, né? O que você tinha exatamente mesmo? Eu tinha alguns halteres, caneleira e tinha um equipamento múltiplo que dava para fazer alguns Sim, exercícios, lembro. extensão, né, a cadeira extensora, alguns exercícios de puxada. É igual de hotel. Ela me mandou a Isso. foto na época, porque o nosso trabalho desde sempre foi online, foi à distância, né, através da minha consultoria. E ela me mandou a foto, é aquele aparelho que tem em muito hotel, vocês encontram às vezes em academias residenciais de prédios, né? Aquele aparelho que dá pra fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu adaptei isso pra você seguiu mais ou menos o quê? Uns 6 meses? Foi, mais ou menos uns 6 meses. Como é que eu consegui, de alguma forma, te convencer de tentar entrar na academia? Então, eu tava bem desmotivada na época porque assim, tipo assim, tinha chegado num limite. Eu precisava de aumentar a carga porque os exercícios já estavam ficando muito leves, porque já tinha 6 meses que eu tava treinando com as mesmas cargas. E aí eu teria que fazer um investimento em comprar mais materiais. E aí eu, naquela dúvida eu tava não sabendo o que eu fazia, né? Aí eu conversei com você e você me falou da possibilidade de fazer um treino curto na academia, que eu poderia fazer, se caso encontrasse um equipamento ocupado, que eu poderia pegar as opções, que eu não precisaria de ficar parada na academia esperando e que com isso você me garantia que o treino ia ser curto. Legal, legal, exatamente. Aí eu resolvi experimentar. Fui numa academia, que aí eu tentei procurar uma que fosse mais próxima do meu caminho, até para ganhar tempo. E aí eu pedi para fazer um dia de experiência. O dono da academia deixou, aí eu marquei o tempo, deu certinho. 40 minutos eu tava na minha casa, eu falei, não, então eu vou tentar. Legal. E aí eu mudei. E olha que interessante, né? E até aqui vai uma dica para vocês. Eu acho que eu até dei essa dica para você. Toda vez que alguém fala de procurar uma academia para fazer um teste, eu dou uma dica. Que é, pessoal, as academias, elas sempre querem que você experimente, né, o espaço e tudo mais, para ver se você vai se adaptar. Então, para você que tá naquela de, procura uma academia, tem umas 3 aqui perto, a minha dica é, vai na academia, pede uma semana experimental. Eu trabalhei em academia há muito tempo, eu sei que quase que o dono, ele simplesmente ele recomenda que os recepcionistas, as recepcionistas deem pra você uma semana gratuita. Então é legal você experimentar pra fazer isso que a Dani fez, que é ir na academia, treinar, voltar, marcar no relógio pra ver se aquilo vai encaixar no horário. E achar uma academia perto de casa é um ponto que, assim, facilita muito pra você que talvez tenha, né, pouco tempo pra treinar. E aí, Dani, o que você me fala, assim, qual foi a sua percepção, né? A Dani falou aqui da carga, é o que eu vivo falando aí nas redes sociais, né, gente? Que treino em casa, sem nada, é muito limitado. Treinar com o peso do corpo, você fica totalmente limitado, né? Homens, por exemplo, todo trabalho de remada, que trabalha dorsais, ou bíceps, qualquer exercício que envolva tração, você fica com dificuldade de fazer em casa. E mulheres, por exemplo, trabalhar posterior de coxa, trabalhar alguns outros exercícios que não só o agachamento com o peso do corpo, também fica complicado.
E aí, a Dani falou da carga, né? Que isso é uma limitante, maquinário, mas o que foi o ponto que você acha que mais fez a diferença? Desde que você treinou na academia, que você falou assim, nossa, agora eu acho que valeu muito a pena, eu não volto mais atrás de treinar em casa. A dinamicidade do treino, né? Assim, não enjoa tanto, né? Você tem mais variedade de exercícios para você fazer, né? Então aí a gente, porque quando estava em casa, tinha uma limitação do número de exercícios, até também por eu não ter tantos apetrechos, né? Sim. E aí na academia acabou sendo mais dinâmico e eu vejo mais eficiência, eu vejo que eu consigo me esforçar mais, né? A gente sente assim que chega na falha mais rápido, não precisa ficar fazendo aquele monte de repetições, então o treino acaba sendo mais dinâmico. Lá na academia eles até às vezes me zoam, falam que eu faço o treino muito rápido. Aí eu falo, aí o que tem vantagem, né? Que aí eu rapidinho eu vou, faço e já vou embora, né? E eu não pego pouco peso não, o pessoal fica falando, você é muito marombinha, brinca comigo, mas eu consigo fazer o treino rápido, eficiente. E é isso que me convenceu a mudar pra academia, né? Achei que foi mais... a gente não enjoa tanto, eu tenho mantido mais motivação nesses outros 6 meses que eu tô na academia. Legal. Esse negócio da falha, né? Eu falo, é importante gerar o esforço. E dificilmente você gera esforço só com o peso do corpo. Ela tinha, né, alguns aparelhos em casa ainda, mas mesmo assim fica limitado. Esses dias eu fiz um stories, na verdade ontem eu fiz uns stories, uma sequência de perguntas e respostas, e eu falei isso, falei que treino em casa é bom desde que você tenha maquinário, aí tudo bem, mas imagina, o investimento que ela fez. Você tem uma ideia de qual foi o gasto que você teve para comprar uma coisinha ou outra, assim, o que você tinha lá, eu lembro que era uma barra, um multi, mas se você somasse tudo em média, o que você gastou para comprar isso? No mínimo uns R$ 1.300. R$ 1.300. E se fosse para, digamos, deixar melhor, igual eu falei com você, o que você gastaria para deixar No mínimo mais 500. No mínimo mais 500. Então a gente já tem aí R$ 1.800, né? R$ 1.800, hoje você paga o que na academia que você faz lá? Que é uma academia, não é uma rede grande, né? Não. Perto da casa dela, uma academia menor, mas qual é o valor? Eu pago 69. 69. Então quer dizer que se ela faz 12 meses, né? Ela vai gastar aí, em média, aí, um pouco mais de R$ 700, não vai nem chegar a R$ 800, que ela vai pagar durante um ano, né? Isso aí, parcelado. Coisas que não vão, digamos, ocupar o seu espaço, né? Porque ocupava o seu espaço dentro de casa também, né? Então tem uma série de vantagens, não só em valores, mas dinamismo. O que eu achei também que foi interessante foi assim que... Eu lembro que na mesma época eu conversei com a Malu. E aí ela falou assim que da vantagem de às vezes ter uma rotina corrida, porque aí você encaixa aquele treino na sua rotina e aí você não consegue sair, você não consegue burlar, né? E quando eu fazia o treino em casa, é lógico que tinha vezes que eu chegava mais cansada, então às vezes dava aquela escorregada. E na academia não, eu já saio do trabalho e vou direto pra academia, então eu tenho falhado muito menos. Eu só não vou na academia quando eu viajo. Então antes eu mantinha assim uma média de 3 dias na semana, tinha semanas que eu malhava só 2 vezes. Hoje eu vou no mínimo 4. Quando vai ruim vai 4, eu tenho conseguido ir mais dias. Né? Então isso aí foi um dos principais fatores que tá me fazendo assim ver mais ganhos e me manter mais motivada. E em relação a esse negócio, né, de chegar em casa, porque quando você chega em casa, né, e sei lá, em casa a gente tem todo o conforto, né? Ver o sofá, televisão, filho, se tiver filho. A Dani, você tem filho? Não. Não, a só Dani cachorro. ainda não tem, só cachorro. Mas, enfim, você tem distrações em casa, né? Quando você vai pra academia, acaba que quando você se propõe a ir pra academia, né? Antes de ir pra casa, passar na academia e cumprir lá os seus 40 minutinhos. No caso dela, ela treina às vezes até menos, né? Mas a tramde, né? Demora 40 minutos. Não tem como errar. Então você tá lá pra aquele objetivo. Você não tem nada pra te distrair ali. Isso é muito importante. Bom, uma dúvida que eu tenho demais, né? Muitas pessoas falam que tem a rotina muito conturbada e tal. E aí perguntam, será que é melhor eu ir cedo, né? Ou de repente eu tirar aquele horarinho de almoço, ou eu ir depois da minha rotina de trabalho? E a resposta que eu dou é que isso é muito particular, né? Isso vai muito, cada pessoa vai ter digamos, uma energia em determinado momento, porque a rotina de cada um é diferente. Qual o horário que você mais se adequa? Eu procuro ir à academia após o trabalho. Porque como eu já entro no trabalho às 7, aí eu teria que acordar muito cedo. E como eu vou dormir muito tarde, para acordar muito cedo é muito desgastante para mim ir à academia de manhã. Então eu prefiro ir no final do primeiro expediente, né? Eu prefiro ir às 5 da tarde. Que apesar de ser um horário que a academia fica cheio,
como tem as opções de alternativa, eu raramente preciso de ficar esperando para trocar, para revezar, né, com algum colega, alguma coisa assim. Então é o horário que eu me adequo mais. Mas agora também, né, eu tô mais organizada com relação a esses horários, tô me sentindo mais motivada. Quando eu tenho, às vezes, alguma reunião às 5 da tarde, aí eu faço um esforcinho para ir no horário de almoço. Aí eu vou no horário de almoço e aí eu não almoço em casa, porque eu gosto de fazer minha própria comidinha, mas aí nos dias que eu vou no horário de almoço, eu almoço num restaurante. Pra facilitar, Pra agilizar facilitar. tudo, Aí né? algumas vezes eu faço isso. Mas a maioria dos dias é à tarde, é o meu melhor horário. Legal. E a nível de... A gente às vezes tem essa dúvida, né? Muitas pessoas têm dúvidas de... Se eu treinasse em casa, será que seria a mesma coisa? Em termos de resultado, vamos falar de resultado. Qual foi a diferença que você percebeu de treinar em casa e depois que você passou a ir pra academia? Eu tô percebendo mais, eu não sei se é esse termo, eu tô percebendo mais tonicidade, sabe? Sim, tá, O corpo musculatura mais firme. tonificada. É, isso. Legal. Né? Começa a mais... Tá mais durinho, tá mais isso, durinho. mais Gente. durinho, mais torneado. É isso que tá começando a perceber, né? A aparecer mais nesse sentido. Eu sempre tive a dificuldade de permanecer, eu sempre fiz exercício, mas sempre era aquela coisa. Fazia 3 meses, parava. Fazia 2 meses, parava. Eu nunca tive continuidade, então eu nunca vi, assim, resultados. E aí, quando eu tava treinando em casa, já tinha 6 meses, eu não tava vendo resultado, e eu falava assim, gente, mas já tem um tempo, dessa vez eu não desisti. E aí, um dos motivos que eu tava desanimada, conversei com vocês, você me motivou pra ir pra academia, e agora eu já tô me sentindo assim, naquela vibe de começar, de continuar, de ficar mais tempo, de ver os resultados, né? Eu tava ficando mais legal agora. Legal. E assim, a Dani, ela faz o trabalho online comigo, a gente até se conhecia de vista, porque eu cheguei a morar aqui no sul de Minas um tempo, e depois que eu mudei, fui pra São Paulo, e a gente, depois que eu mudei, que a gente começou a ter esse contato, mas como que você me achou? Como é que você, você me conhecia já de alguma forma, mas o que te fez, nada te impediu, assim, no sentido de falar assim, será que vai dar certo pra mim um trabalho online? Como é que foi isso pra você, assim? Olha, eu já tinha pensado nesses trabalhos online porque eu tinha já visto aquelas propagandas do pessoal que só faz treino em casa, que fica dando muito salto, aquelas coisas. E eu cheguei a fazer porque uma colega tinha me dado tipo uma aulinha experimental, deixou eu entrar com o link dela. E aí fiquei, né, saltando, 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 paf, joelho pegou e eu tive que ficar um tempão sem fazer nada. Porque eu não tava conseguindo subir escada, de tanto que ficou. Dor no joelho. De dor no joelho, porque ficava saltando muito e eu não tava com a musculatura fortalecida, que foi o que a fisioterapeuta da época me falou, e aí eu tive que parar de fazer. Aí eu fiquei meio assim, né, eu achava até prático, porque realmente os treinos eram curtos, né, e se encaixava na minha rotina, mas rapidamente também eu já tive a lesão. Então aí eu fiquei, tipo assim, não tem a consultoria, né? Você só vê o vídeo de um treino e Sim. você não sabe se você está executando correto, você não sabe se você... você não tem um feedback, né, Sim. do professor. Você tem só a referência pelo vídeo e pronto, você não tem um contato com a pessoa que está por trás daquele vídeo, né? E quando eu vi, eu comecei eu acho que a gente já era amigo nas redes sociais, mas aí você começou a postar mais sobre o seu trabalho, eu nem sabia que você fazia consultoria, e aí depois você começou a divulgar, e aí eu comecei a pensar, né, em poder tentar de uma outra forma, porque aí eu vi que seu trabalho era mais focado para musculação. Aí, como eu resolvi investir nesses equipamentos, fazer em casa, na hora que o equipamento chegou, eu vi que eu não conseguia fazer sozinho, né? Sim. Aí, porque eu achei que eu ia comprar e só ia lá e fazer. Ia colocar de né? qualquer jeito. Pegar, né, os pesos com o conhecimento que eu já tinha de ter treinado algumas outras vezes, aí eu vi que não ia dar certo. E aí resolvi comprar o treino. E aí abriu um outro mundo, porque aí assim, todas as dúvidas, né? Você sempre tira, manda áudio, manda vídeo, né? É uma assessoria mesmo, a gente se sente assim, totalmente amparado, né? Legal. Pra poder fazer as coisas em casa, sente segurança, né? E assim, sempre quando dá uma pegadinha no joelho, eu tenho muito medo de novo de voltar a lesionar, então eu sempre falo com você dá aquele suporte, fala pra observar. Então a gente sente muito mais segurança, né? Foi isso aí, foi assim que me fez também continuar com o trabalho de consultoria, porque eu renovei meus planos várias vezes, né? Sim. Comecei na turma de 1 mês, depois comprei 3, e agora já comprei o anual, e aí por isso que a gente foi continuando. Legal, eu comecei o meu trabalho de consultoria já tem um pouco mais de 3 anos,
E ele passou por várias etapas, né? A Dani meio que passou por todas as etapas, né? Eu tive um trabalho de assessoria de um mês, tá? Hoje é um programa super completo de um ano, que envolve não só também a parte de treino, mas uma parte de motivacional, tem umas reuniões mensais, até umas orientações nutricionais lá dentro. Então é bem mais completo. Antes a Dani fazia de um mês, esses programas que era só o treino em si, hoje ela tá nesse programa completo, ela já tá aí há um ano, mas o ponto-chave dessa questão de diferenças, né? Porque o online hoje tem essa questão de será que dá certo pra mim? Será que eu não preciso de alguém do meu lado? E dependendo da assessoria que você tem esse suporte, né? E em termos financeiros fica mais barato, né? Você chegou a cotar já personal, presencial e tudo ou não? Personal é bem mais caro, né? É um pouco fora da minha realidade financeira. Agora, os outros treinos eu não faço ideia de quanto que custa, assim, eu não cheguei a olhar mesmo, não. Mas eu pensei, assim, que quando a gente pega uma academia mais, um pouco mais equipada aqui em Varginha, por exemplo, né? E sem ter assessoria, sem ter, né, uma academia normal, mas que tem mais equipamentos ou que é melhor, o quanto eu pago hoje de consultoria mais academia ainda fica bem mais barato do que pagar uma academia mais top, vamos colocar assim. Sim. Mas o personal realmente é bem mais caro, né? E em relação a instrutor também, né, pessoal? Tem uma. Dani, eu acho que, se eu não me engano, não sei se você e teve mais alunos que às vezes acontece de ter uma certa confusão nessa questão do instrutor, né? Porque as academias, isso, todas as academias, principalmente as grandes redes, eles contratam instrutores porque é uma legislação mesmo, né? A academia é obrigada a ter um profissional de educação física lá dentro. E ele fica com a função principal de orientar de alguma forma os alunos que estão lá. Só que muitas vezes são profissionais que estão vindo aí, às vezes estagiários, não sempre, mas na grande parte das vezes, e rola às vezes até um estranhismo assim da parte dos instrutores de ver uma pessoa com uma assessoria que não a dele, né? Uma assessoria online. Já chegou a acontecer? Sim, às vezes acontece, assim, algum conflito de orientação, né? Mas você passa muita segurança nas suas orientações. Então, aí, quando surge alguma dúvida, eu já mando um áudio pra você e você me esclarece essas questões, né? Mas às vezes acontece, às vezes um ciúminho, né? Assim, Acontece. do instrutor, né? Mas assim, de modo geral, assim, a gente acaba recrutando eles muito pouco. Mesmo a gente, assim, de um modo geral, eles também não se oferecendo tanto, mesmo quando você não tem consultoria, né? Sim. Assim, lá, quando você não tá só na academia, a gente percebe que hoje em dia o instrutor fica lá para você acessar ele. Ele não procura Ele não o toma aluno. iniciativa Isso. de te ajudar de alguma forma, Mesmo né? às vezes a gente observa os colegas que estão fazendo alguma execução de um exercício errado e não tem a correção, Sim. né? Agora, se o aluno chega e pergunta, como que eu faço? Eles sempre respondem, né? Muito educadamente, tudo muito bom, mas a gente não percebe a iniciativa do professor, né? Sim, é uma queixa. E aí já na consultoria, quando a gente tem... É lógico que a gente precisa de ter a iniciativa de mandar a mensagem, mas você sempre estimula a gente. Qualquer dúvida, fala, Sim. né? E sempre tá postando outros vídeos. Acontece com frequência, assim, de mesmo não ser uma dúvida minha, você tá atualizando sempre, postando algum vídeo pro pessoal no Instagram, e aí às vezes eu observo alguma outra coisa, surgem outras dúvidas, e aí vai complementando o trabalho de consultoria, né? Legal, é uma queixa, né, pessoal? Infelizmente é uma queixa, isso não é restrito ao nosso universo de academias e tudo, mas é uma queixa, às vezes, uma falta de iniciativa dos profissionais tomarem uma iniciativa de ajudar de alguma forma, né? Seja ela presencial ou online. Muitos profissionais hoje, às vezes até têm o conhecimento, são bons profissionais, mas não colocam isso para fora de alguma forma, né? Não ajudam o aluno que está na frente dele ou que seja através de rede social, postando vídeos orientativos. Então isso é uma queixa que muitas academias têm, né? Essa orientação que às vezes não é tão bacana. Bom, gente, o papo hoje aqui foi com a Dani, que é a minha aluna aí de um ano já, que é uma aluna que, conforme eu falei, tem todas as dificuldades que talvez você tenha. Talvez as dificuldades dela em alguns pontos seja maior que a sua até, né? Então, dificuldade todo mundo enfrenta. A questão é que, mesmo com todas as dificuldades, ela vai, coloca em prática, arruma um tempinho para ir treinar. Isso, né, ajuda saúde, questão estética que todo mundo busca. Então, às vezes, o que falta para vocês é uma iniciativa, é um ponto de partida, é uma organização, conforme a gente falou no vídeo, né? Então, assim, agradeço demais o bate-papo aqui. Eu acho que o nosso bate-papo vai ajudar outras pessoas que têm essa dificuldade, que às vezes enxergam os seus problemas como os únicos, mas na verdade a gente sabe que não é assim. Todo mundo tem um tipo de problema. E é isso, Dani. Obrigado mais uma vez pela confiança e a gente vai entrevistar outros alunos aqui que, quem sabe, pode te ajudar de alguma forma, tá? Espero que você tenha gostado aí desse vídeo, tá? Tchau, tchau, então. Valeu, gente. Até mais.